Graça e paz. A providência. A maior cidade de Holland Island, no estado americano, chama-se Providência. Existe algo de extraordinário nesse nome. Esse nome chama a nossa atenção para a grande lacuna na maneira de pensar entre as gerações passadas e a nossa sociedade atual. Difícil alguém chamar hoje uma cidade de Providência. A própria palavra soa arcaica, fora de moda, pouco compreendida. Quando nós lemos escritos cristãos séculos atrás, dá para ficar surpreso com a enorme quantidade de referências à providência de Deus. A providência é uma discussão basicamente feita nos centros acadêmicos teológicos. É como se antes do século XX, os cristãos fossem muito mais conscientes e sensíveis para com a providência de Deus em suas vidas. O espírito do naturalismo, que interpreta todos os eventos da natureza como sendo governado por forças independentes, causou impacto na nossa geração. O significado fundamental da palavra providência é ver antes ou com antecedência, ou prover algo para. Com tais sentidos, a palavra fica longe de conseguir cobrir o profundo significado da doutrina da providência. Essa doutrina significa muito mais do que Deus ser um espectador dos eventos humanos. Contém muito mais do que uma mera referência à presciência, ao conhecimento antecipado que Deus tem. A Confissão de Fé de Westminster, feita no século XVII, fez uma definição, ou trouxe uma definição da providência de Deus da seguinte maneira, abre aspas, pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Fecha aspas. Aquilo que Deus cria, Ele também sustenta. O universo não só depende de Deus para sua origem, mas também depende dele para continuar existindo. O universo não pode existir nem operar por seu próprio poder. Deus sustenta todas as coisas por seu poder. Nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. O ponto central da doutrina da providência é a ênfase no governo de Deus sobre todas as coisas, sobre o universo. Ele governa sua criação com absoluta soberania e autoridade. Ele governa tudo aquilo que acontece, desde os maiores até os menores eventos. Nada, jamais acontece além do âmbito de seu governo soberano e providencial. Ele, Deus, faz cair a chuva e o sol Ele também faz brilhar. Levanta e derruba reinos. Ele conta os fios de cabelos da nossa cabeça. Ele sabe todos os dias da nossa existência. Existe uma diferença fundamental entre a providência de Deus e fortuna, destino, sorte. A chave para essa diferença está no caráter pessoal de Deus. A fortuna é cega, enquanto Deus vê todas as coisas. O destino é impessoal, enquanto Deus é nosso Pai. A sorte é muda, enquanto Deus pode falar. Não existem forças cegas e impessoais operando na história humana, o acaso. Tudo se passa, tudo que acontece passa por meio da mão invisível da providência de Deus. Num universo governado por Deus, não existem eventos casuais.
De fato, não existe algo que nós denominamos como acaso. O acaso não existe. E o acaso, como diz aquela música, não vai te proteger quando você andar distraído por aí. O acaso não passa de uma palavra que usamos para descrever possibilidades matemáticas, mas que não tem nenhum poder em si, porque não tem existência. O acaso não é uma entidade capaz de influenciar a realidade. Não se esqueça, o acaso não vai te proteger se você andar distraído por aí. Acaso não é algo real, o acaso não é nada. Outro aspecto da providência chama-se concorrência. Concorrência refere-se às ações conjuntas de Deus e dos seres humanos. Nós somos criaturas com vontade própria, fazemos coisas acontecerem. Mesmo assim, o poder causal que exercemos, ele é secundário, porque a soberana providência de Deus está acima e além das nossas ações. Ele opera em sua vontade por meio das ações da vontade humana, sem violar a liberdade dessa vontade humana. O exemplo mais claro de concorrência encontrado nas Escrituras é o caso de José e dos seus irmãos. Apesar dos irmãos de José serem verdadeiramente culpados pela traição que fizeram contra ele, a providência de Deus estava operando até mesmo através do pecado deles. Olha o que José disse a seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A providência redentora de Deus pode operar através das ações, ou pode operar através das ações mais diabólicas. A pior ofensa que já foi cometida por um ser humano foi a traição de Jesus Cristo por Judas Iscariotes. Mesmo assim, a morte de Cristo não foi um acidente na história. Aconteceu de acordo com o conselho determinado por Deus, o propósito. O ato de perversidade de Judas ajudou a promover a melhor coisa que já aconteceu na história: a expiação, a redenção. Não é fortuito quando nos referimos àquele dia histórico como o dia do Senhor, ou a Sexta-feira Santa, o dia em que o Senhor nos remiu. O que aprendemos com a providência é que o conceito da providência divina geralmente não é entendido muito bem em nossos dias. Aprendemos também que a providência inclui a obra de Deus ao sustentar a sua criação. A providência se refere principalmente ao governo de Deus sobre a criação. À luz da providência divina, não existem forças impessoais, tais como fortuna, destino ou acaso. Ah, fulano é afortunado, fulano é desafortunado. Ah, foi o destino, foi o acaso. E não se esqueça, o acaso não vai te proteger quando você andar distraído. A providência inclui a concorrência, por meio da qual Deus opera a sua divina vontade, por intermédio da vontade de suas criaturas. A minha vontade não anula a vontade de Deus. Que eu e você possamos confiar na providência de Deus, possamos confiar no cuidado de Deus, possamos confiar em um Deus que age através da história e na história, que age através da nossa vida e nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que a providência se manifeste sobre a sua vida, em nome de Jesus.